Gente, sou eu, né? Quem está aqui também com a gente por trás, mas está com a câmera desligada, se não me engano, é a Silvinha, Silvia Portela, produtora executiva bafônica desse projeto. A Silvinha não quer falar, mas eu estou aqui só citando que ela está por aqui. Daqui a pouco, se ela quiser, ela dá as caras aqui. É, Gente, eu preciso dizer também que o curso de Curadoria nas Artes para Corpos Dissidentes é uma realização do Núcleo Tony de Criação com o patrocínio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, Fundarp, Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco e Governo Federal. Só para poder fazer aqui a formalidade, porque a gente está gravando um encontro, precisa seguir adiante com isso. Gente, eu sou o Fabiano de Freitas, todo mundo me chama de Dadado, depois vou trocar meu nome aqui, que está Curadoria Dissidente. Já fico, inclusive, à vontade para pular essa etapa, porque é meio inevitável, eu mesmo nunca quis evitar, então é como me chamam. Queria só rapidamente falar aqui um pouquinho dos nossos procedimentos, tá? Serão 8 encontros, como vocês sabem, com 5 provocadores. Algumas pessoas repetem, tem mais de um encontro. Renatinha Pimentel é uma, e o Miro Spinelli também trabalha com a gente em 2 encontros. E tem ainda a Ante Ribeiro, a Helena Vieira e o Paulo Matos. Vou fazer aqui uma rápida apresentação, porque hoje é o dia da minha fala, então eu justamente já estou emendando aqui essas considerações com a minha fala também, vou misturando essas duas funções, né? Como Hanna e Renatinha falaram, a gente está numa empreitada que já vem de algum tempo, e eu sou diretor de teatro, eu moro atualmente em São Paulo, faz 2 anos, mas eu tenho minha trajetória artística, na verdade, muito ligada ao Rio, onde eu vivi por 22 anos, e onde fica a companhia que eu permaneço dirigindo, que se chama Teatro de Extremos. Em algum momento aí da minha trajetória, até por uma questão de uma repetição, eu eu consegui dar um pouco mais de nome à pesquisa que eu realizo, né? As questões da diversidade, eles sempre tiveram no meu radar, mas eu me deparei com essas noções de abjeção e eu percebi que ela podia ser um dos nomes para essa minha pesquisa que se dá em cena, né? As abjeções, as corpas abjetas, as identidades e os comportamentos dissidentes. E que são questões que eu nunca tratei meramente como temas, né? São eixos fundamentais do pensamento e ação artística aí que eu tento promover, né? São parte do meu conjunto de tentativas. Hanna, Silvinha, Renatinha estão aqui, vocês já estão conhecendo todo mundo. A gente, como o Hanna disse, a gente já está há um tempo se juntando, está fazendo algumas tentativas de realizar alguns projetos que são todos eles atravessados por essas múltiplas ideias de dissidência. E aí, um desses projetos, um desses eixos de pensamento mesmo, a gente teve por conta até de uma provocação do Hanna, né, especialmente interessado na questão das transmasculinidades, das artes, por conta dos processos dele, a gente foi discutindo essa tão falada invisibilidade, né? E a gente pensou que tinha um passo na invisibilidade dos corpos dissidentes, mais especificamente, inclusive, dos homens trans nas artes. E aí a gente foi pensando que a gente precisava dar um passo atrás e para discutir a presença, a gente também precisava problematizar os espaços de decisão, de pensamento dentro dos sistemas de arte. Então, a gente não tinha como escapar de problematizar a curadoria. Porque se não há presença dissidente nas curadorias, não haverá presença dissidente entre os artistas e as obras, né? E vocês vão ter, inclusive, uma fala do Paulo Matos, não me lembro mais qual é o dia, mas, enfim, está aí no nosso cronograma. E o Paulo, por exemplo, é um caso muito concreto de um corpo negro, um homem, um pensador negro, que estava num espaço de curadoria que pode modificar, através do seu espaço de curadoria, num espaço institucional, digamos, tradicional, né? Pode modificar, por conta de ele mesmo ser uma pessoa atravessada por essas questões, a questão da sua própria subjetividade, da sua própria existência, ele pode modificar eu diria que toda a estrutura de um teatro feito numa cidade que é o Rio de Janeiro, que passou a ter o teatro negro num lugar de muito mais visibilidade. Eu queria fazer um breve desenho, se possível,
de uma questão de fundo que é muito importante para nós aqui nesses corpos, aqui nos corpos, aqui na nossa discussão sobre corpos dissidentes e o papel desses corpos dentro dos sistemas de curadoria, né? Os corpos políticos, esses corpos dissidentes do qual a gente está falando. E eu queria começar chamando vocês para a gente pensar um pouco juntos nesse binômio aí que é indissociável, não dá para dissociar, que é entre vida e arte, né? Na verdade, eles não são só indissociáveis, eles para mim são a mesma coisa, né? Mas como há uma insistência de um certo pensamento, o dito pensamento burguês, ocidental, diga-se de passagem, bastante branco e cis, heteronormativo, de separar essas duas coisas, é importante a gente observar que, a partir desse lugar, porque me parece que isso vai transbordar para todos os dias desse curso, né? Quando se trata de dissidência, quase sempre, se não sempre, a gente está falando de vida e obra imiscuídos, amalgamados, parte de uma mesma coisa. Se a gente está falando de arte dissidente, então a gente está falando dos corpos dissidentes que as produzem. É como falar de uma mesma coisa. E ainda que esses processos da atualidade não sejam exatamente inaugurais, porque só no caso brasileiro a gente pode citar aqui, a gente pode listar aqui inúmeros exemplos de arte dissidente. Se a gente pensar na literatura do Lima Barreto, por exemplo, que é uma literatura de virada início do século XX, né? O Estela do Patrocínio. Se mais adiante a gente pensar no Mário de Andrade, por exemplo, que por exemplo, nomeia São Paulo como uma cidade hermafrodita, que era como ele podia imaginar, né? Como a imaginação dele concretizava uma São Paulo da sua vivência bicha, ainda que cheia de repressões, né? Então, assim, ou dando mais um salto, se a gente pensar na cena travesti, da década de 60, que tem a ver com uma resistência contra a ditadura, 60 e 70, nas tantas dissidências territoriais que provocam fenômenos que são deslocados desse dito centro, né? E que fazem com que a gente, de repente, já há alguns anos, há décadas, eu diria, tenha sempre esse olhar por uma dita periferia. Então, essa arte dissidente ela já está aí colocada. Então, não se trata exatamente que a gente está falando aqui do novo. Mas é importante que a gente perceba que a contemporaneidade, esse nosso movimento do agora, ainda que sombreada muito por esse passado, né, tentando se vincular a esse passado, tem produzido uma urgência de escuta de outras vozes. E essas vozes precisam dar conta de narrativas outras, de outras subjetividades. Portanto, a gente está imerso numa mais que bem-vinda crise das narrativas, né? De alguma maneira, a crise sobre o que e sobre como narrar é um dispositivo muito forte da criação, né? É uma espécie de força motriz assim, que mantém os artistas o tempo todo, ou pelo menos de uma parte dos artistas. Justamente essa parte que está comprometida com a invenção de discursos outros que conversem, que interajam, que ajam sobre o nosso tempo e espaço. Portanto, por isso, estou falando da contemporaneidade. Ou seja, o que a gente percebe, e que eu acho que motiva a gente para ser empreitada aqui, é que há uma negligência com relação a determinadas vozes, a determinados corpos, a determinadas subjetividades, que ou se veem silenciadas, portanto fadadas a não existirem, ou são vozes que muitas vezes são roubadas, que são vilipendiadas. E é importante que a gente situe isso historicamente, né? A América Latina ela compartilha uma história que é repleta de saques, golpes, né? Expropriação, silenciamento. Então, estabeleceu-se uma matriz colonial de poder, isso vai ter totalmente a ver com os sistemas de arte, presente desde que a América foi inventada, né? Essa ideia de América foi inventada, porque ela como território e ela como populações, como comunidades já existia, né? Mas inventa-se essa América que seria essa ideia de colonialidade, ela é a responsável pela continuação de um domínio que surge lá com o Renascimento, né? A concepção de mundo moderna colonial surge naquele momento, justamente com um circuito que é comercial, né? Que liga o Mediterrâneo ao Atlântico e depois o resto do mundo, né? Então, assim como a ideia de América
é inventada, inventou-se também essas tradições europeias que se tornaram universalizantes. O que tem acontecido, e me parece interessante a gente aqui pensar junto, gente, é que as artes, por princípio, decoloniais, e Helena deve falar muito disso na sexta-feira, Helena Vieira, então não vou mergulhar tanto, mas assim, as artes, por princípio, decoloniais, e se decoloniais dissidentes, né, elas têm feito um exercício de hackeamento desse posicionamento universalizante, que é o que constrói a norma, né, e a normalização. Então, eu acho que a gente precisa partir de um esforço consciente de expansão desses limites que vão sendo impostos para a gente, né, culturalmente, que, ao mesmo tempo, eu acho que é bem importante a gente pensar que uma simples recusa de alguns conceitos, de algumas ideias, por serem vinculadas ao norte, também não é exatamente o melhor caminho. Isso é totalmente no campo da minha opinião, tá, gente? Inclusive porque muitas vezes esses conceitos são produzidos por corpos, por subjetividades muito próximas a essas nossas aqui, de nós que estamos compartilhando, os corpos dissidentes em sua maioria. Então, eu acho que a simples recusa não precisa ser necessariamente um caminho, né? Eu prefiro continuar, por exemplo, lendo Foucault, né? Que é uma bicha francesa, morta na primeira geração levada pela AIDS, diga-se de passagem. Eu quero continuar lendo Sendo Atravessado pelo Preciado, que é um homem trans que, na minha opinião, tem sido responsável pelo pensamento mais interessante acerca do nosso tempo. A Butler, que é essa feminista sapatona icônica, ainda que sejam pensamentos que vêm do norte colonialista. Eu prefiro continuar lidando com eles. Porém, são outros lugares de produção de conhecimento, né? Assim, que já tentam deslocamentos por si, né? E ainda que sim, vão ser sempre limitados pelos seus contextos de origem, né? Mas eu sinto que o nosso ato mais radical é justamente o quê? Produzir um outro deslocamento, que é de submeter essas teorias, esses conceitos, essas ideias, essa produção de saber, essa produção criadora aos nossos contextos. Essa força de expansão é uma coisa que a gente não deve esperar de quem historicamente produziu ou produz pensamento colonizador. Eu acho que é um lugar nosso produzir essa expansão, né? E principalmente a gente se dar o direito de submeter esse pensamento ao que a gente quiser, né? E aí eu quero entrar num conceito pelo qual eu tenho sido muito fisgado nos últimos tempos. Tem gente aqui que fez outros cursos, algumas outras coisas que eu andei fazendo além dos cursos, mas um dos cursos em que eu, junto com o parceiro Ronaldo Serruia, que está aqui, a gente se debruça sobre os discursos artísticos sobre HIV/AIDS. Eu falo muito disso lá nesse curso também, mas eu tenho se sentido bastante fisgado, bastante convocado por uma ideia que seria um sinônimo para a dissidência, para a abjeção que tem me perseguido, que é a ideia de demune. Eu acho importante a gente falar disso aqui, porque eu não gostaria que a gente ficasse também apartado das condições que propiciaram esse encontro, né? Apesar de eu, Renatinha, Hanna e Silvinha, a gente estar aí se entendendo há muito tempo em torno de uma série de propostas que tem a ver com pensamento, com pensar as dissidências na arte, apesar disso, a gente conseguiu viabilizar esse curso aqui porque a gente está sob uma pandemia. Nós só estamos aqui nessa condição. E nós só estamos nós não estamos numa sala ou num auditório, a gente não está aqui sentindo os cheiros uns dos outros, sentindo o mesmo calor, por exemplo, a gente não está ocupando a cidade com os nossos corpos, justamente porque estamos sob uma situação epidêmica, né? E as epidemias, ao longo da história, têm tido esse poder de revelar quais são os corpos que podem morrer. Eu tenho gostado muito de pensar, justamente porque a gente está aqui nesse momento, nessa comunidade demune, essas comunidades que estão fora da possibilidade da imunização, né? Os corpos que não só podem morrer, como eles devem morrer. Eles têm que morrer. Vou explicar isso melhor. Preciado, ele escreveu um texto bem no início da pandemia. O texto chama Aprendendo com o Vírus.
ele faz uma relação entre o coronavírus, né, e o vírus do HIV. Inclusive, esse texto está no Drive, para quem quiser ler, tá? É um texto super bom. E nesse texto, o Preciado me despertou para esse termo, que não é novo, também não é do Preciado, que é o termo demune, né? Partindo, inclusive, da ideia do Foucault de biopolítica, ou seja, que existe um gerenciamento dos corpos, dado num ambiente de poder, né? Toda biopolítica é imunológica. Ela supõe uma definição uma definição de comunidade e o estabelecimento de uma hierarquia entre os imunes e aqueles que a comunidade considera potencialmente perigosos, que são os demune, e que vão ser excluídos nesse ato que é um ato de proteção imunológica. Então, imunidade é uma palavra que está totalmente nos nossos vocabulários atuais. Todo mundo aqui está ansiando, eu também, uma vacina, né? Portanto, uma imunização. E eu acho que a gente pode refletir a partir disso. Assim que o Preciado vai explicar para a gente aqui. Se depois alguém quiser, dá uma lida lá, tá, gente? Durante e após a crise da AIDS, vários autores expandiram e radicalizaram as hipóteses de Foucault e suas relações com as políticas imunológicas. O filósofo italiano Roberto Espósito analisou as relações entre a noção política de comunidade e a noção biomédica e epidemiológica de imunidade. Comunidade e imunidade compartilham a mesma raiz, munus. Em latim, o munus era o tributo que alguém tinha que pagar para viver ou fazer parte da comunidade, ou seja, um imposto. A comunidade é um cum communus, quer dizer, a comunidade tem dever, lei, obrigação, mas ela também oferece, ou seja, um grupo humano religado por uma lei e uma obrigação comuns, mas também por um presente e por uma oferta. Então, ele ganha, mas ele ganha e ele também oferta. O substantivo imunitas é uma palavra proprietária derivada da negação do munus, ou seja, da negação desse imposto. Na lei romana, a imunitas era uma dispensação ou um privilégio que exonera alguém dos deveres corporativos comuns a todos. Aquele que foi exonerado, ou seja, foi expulso, estava imune. Enquanto aquele que foi exonerado, ou seja, foi considerado imune, ele não está expulso, pelo contrário, ele está absorvido. Enquanto quem estava com fome era aquele que tinha todos os privilégios da vida comunitária removidos. Espósito nos ensina que toda biopolítica é imunológica, supõe uma definição de comunidade e o estabelecimento de uma hierarquia entre os órgãos isentos de impostos, aqueles que são considerados imunes, e aqueles que a comunidade considera potencialmente perigosos, os demune, e que serão excluídos em um ato de proteção imunológica. Esse é o paradoxo da biopolítica. Todo ato de proteção implica uma definição de imunização da comunidade, segundo a qual a comunidade se dará autoridade para sacrificar outras vidas em benefício da ideia de sua própria soberania. O estado de exceção, me parece muito próximo do que a gente tem vivido, é a normalização desse paradoxo insuportável. O vírus atua à nossa imagem e semelhança, apenas reproduz e estende a toda a população as formas dominantes de manejo biopolítico e necropolítico que já estavam trabalhando no território nacional. O que a gente tem, então? A construção do corpo imune, o corpo que, se tudo der certo, será o corpo imune por si só, né? Enquanto os outros corpos, e aqui eu estou falando de corpos repletos de subjetividade, obviamente, serão os corpos abjetos, os demônios. Os que podem, e que vou insistir aqui, os que deverão morrer. Os corpos que, para estarem vivos, precisarão provocar dissidência. Aliás, o Preciado vai ser bem ousado também, porque ele vai criar uma espécie de axioma, que acho que tem tudo a ver com o nosso momento, né? Vamos pensar em dissidência nesse momento, que é: diga-me como sua comunidade constrói a sua soberania política e eu lhe direi quais serão as formas das suas epidemias e como você as enfrentará. Nada mais parecido com o Brasil de hoje, né? O que é bem interessante para a gente pensar nessa condição aqui de artistas dissidentes, justamente quando a gente está atravessando uma epidemia mundial perigosa, é justamente isso. Da gente estar num momento em que fica evidente quem são os dissidentes, né? E eu acho que esse momento acaba produzindo para a gente uma brecha,
né? É sobre isso que a gente está operando aqui. Eu acho super oportuno que a gente esteja aqui pensando sobre curadoria em termos menos estáveis e mais críticos dos que a gente pode perceber sendo praticadas pelas instituições, justamente nesse momento da pandemia. Talvez fora desse estado a gente tivesse com a atenção voltada para muitos outros lugares e não justamente para a curadoria, que é o que está nos juntando aqui agora. E dos Demune, né, dessa provocação aqui da gente de nos pensarmos Demune, inclusive, todos nós, fora da possibilidade dessa imunização comunitária. É claro, gente, que eu também estou trabalhando aqui com imagens, né? É claro que todos aqui vamos, né, vamos tomar vacina, provavelmente, esperamos, né? Não se trata disso, é uma reflexão muito mais ampla sobre o nosso lugar no mundo, né? Mas eu queria chegar numa outra ideia que eu acho muito importante, que ajuda a gente nesse desenho todo aqui, que é a ideia de insurgência. Eu também deixei lá no Drive, quem já está no grupo do WhatsApp, o Drive está na descrição do grupo, tá? E a gente também mandou no e-mail de boas-vindas para todo mundo lá, o Drive. O Drive está assim, com todos os textos que todos os provocadores e provocadoras estão mandando, a gente está mandando para lá. Não estão separados por dia de encontro, não, tá? Mas vocês conseguem encontrar tudo lá. Mas eu também deixei lá no Drive duas partes, na verdade eu não deixei o livro inteiro, de um livro da Sueli Ronick, que eu achei que tivesse aqui comigo, mas não está, chamado Esferas da Insurreição. Eu também adianto para vocês que às vezes Sueli é uma psicanalista, uma pensadora foda, assim, mas é muito multireferenciada. Então, às vezes, a leitura de Sueli ela é uma leitura para você voltar muitas vezes, truncada de fato, mas a gente também está aqui buscando desentendimentos, não só entendimentos. Então, também não tem problema não entender, né? Também uma forma de produção de conhecimento, a gente desentender e intuir coisas, isso já, às vezes já é o bastante, né? Mas o que me interessa assim, muito fortemente nesses ensaios da Sueli Ronick, que eu deixei lá no Drive, é que ela enxerga nesse nosso tempo uma possibilidade, mais ainda, uma necessidade de insurgência, insurreição. Insurreição, se a gente for o significado da palavra, significa sublevar-se, né? Assim, ir contra a ordem estabelecida. Exercer uma oposição forte, veemente, contra a ordem estabelecida, estabelecer a rebeldia. Então, é sobre isso, de alguma maneira, que a gente está tratando aqui o tempo todo. É sobre a organização da rebeldia, da dissidência, né? É sobre isso que a gente está falando aqui. Eu vou voltar rapidinho ao Preciado, porque justamente é o Preciado que escreve o prefácio do livro da Ronick. O Preciado, nesse prefácio, ele diz que a gente está vivendo hoje um momento contra-revolucionário. A gente está imerso numa reforma, e é importante a gente entender o uso dessa palavra reforma, porque reforma, ao contrário de revolução, né, é mudar para continuar a mesma coisa. Né? Reformar é mudar para continuar a mesma coisa. Então, o Preciado vai dizer que a gente está diante de uma reforma que é heteropatriarcal, colonial, neonacionalista e que visa desfazer as conquistas de muitos processos longuíssimos de emancipação sexual, de emancipação operária, de emancipação anticolonial que aconteceram nos últimos séculos. Elas vêm acontecendo gradativamente nos últimos, pelo menos, 2 séculos e meio. É exatamente o que a gente está enxergando em escala mundial, né? O retrocesso de algumas conquistas, porque o conservadorismo está reacendendo ao poder, né, de uma forma muito clara, já faz muitos anos. Saúde mental também, fica total. Tudo a ver, inclusive, com o trabalho de Sueli. No Brasil, esse conservadorismo que reacende ao poder, né, não só muito evidente, como ele é caricatural até. Né? O Preciado, inclusive, ele cita o Guattari, porque o Guattari diz que, nesse momento, respirar se tornou tão difícil quanto conspirar, sabe?
E conspiração, inclusive, é parte dos processos de insurreição, né? E o Preciado ele vai mais longe, ele vai falar que o nosso futuro está mutilado. O que a gente está vivendo não é um processo natural, né? Mas é uma fase a mais de uma guerra que nunca acabou, e que tem a ver novamente com esses corpos políticos demônios, com esses corpos que estão em dissidência, né? E aí tem o Preciado faz eu vou ler para vocês o desenho que ele faz, que ele chama desses corpos dissidentes aí que estão em processo de emancipação há 250 anos, há 300 anos, e que agora se vem no momento contra-revolucionário, a gente está fazendo as forças, né? A gente está em processo de resistência. Ele fala: a mesma guerra da preservação de terras indígenas, a guerra que levou ao confinamento, ao extermínio de todos os corpos cujos modos de conhecimento desafiavam a ordem disciplinar, a caça às bruxas, a captura de corpos humanos para serem convertidos em máquinas vivas da plantação colonial, a mesma guerra na qual lutaram os revolucionários do Haiti, as cidadãs da França, os proletários da Comuna, aquela guerra que fez surgir a praia sob os paralelepípedos das ruas de Paris em 68, a guerra dos soropositivos, das profissionais do sexo e das trans no final do século XX, a guerra do exílio e da migração. Um resumo lindo e terrível dos últimos 200 anos, mais ou menos, em um parágrafo do Preciado nesse prefácio para Sueli Ronick. Então, de alguma maneira, Sueli vai apontar para a gente essa insurreição como um sinônimo dessa palavra que a gente está repetindo muito nesses tempos agora, que é resistência, né? E nessa possibilidade de insurreição, de insurgência, tem uma força que é de estimular as micropolíticas que podem desestabilizar essas forças dominantes aí, que são as forças dominantes de subjetivação, né? A Sueli Ronick, no livro, então, vai fazer toda uma reflexão baseada, inclusive, na própria biografia dela, né? Porque a Sueli está super inserida ali no conjunto dessas micropolíticas que surgiram nos anos 60, 70, né? No Brasil, na Europa. A gente está falando de quê? De movimentos contra a cultura no mundo, mais especificamente no Brasil, isso se juntava ao movimento contra a ditadura. A Sueli foi presa, foi exilada, foi para Paris por conta disso. Ela entra em contato com toda uma multiplicidade de movimentos ativistas que são herdeiros ali do Maio de 68. Ela estuda psicanálise, psiquiatria, já dentro de uma discussão antimanicomial, bem lembrado pela Bafo ainda há pouco. Mais tarde, depois, quando ela volta ao Brasil, ela vai justamente se aproximar, obviamente, dos movimentos de resistência nas artes. Mais recentemente, ela vai discutir muito soberania indígena, ela vai entrar em intensos diálogos com Krenak, Davi Copenaua, por exemplo, dentro de uma perspectiva anticolonial, e vai produzir essa ideia de que o sujeito colonial moderno é um zumbi que utiliza a maior parte da sua energia pulsional, essa sua energia de vida, para produzir uma identidade normativa. Porque ele se sente obrigado a isso por conta dessa força colonial. Isso tem tudo a ver com a discussão da normalização dos corpos para manter a sua hegemonia, que acontece, obviamente, também nos sistemas de arte, né? Então, a Sueli vai produzir uma série de reflexões. Deixa eu ficar ligado na hora, 7h53. Vai produzir uma série de, que hoje tem performance ainda, uma série de reflexões sobre essas esferas que propiciam ou que podem propiciar essa insurgência dos corpos, né? Eu acho super importante uma distinção que a Sueli faz, gente, sobre uma ideia que tem a ver com a intenção desses corpos que estão em insurgência nas esferas macro e micropolítica, tá? A gente vai entender melhor junto com ela. Porque o que a Sueli vai apontar é que só, uma palavra que a gente também tem usado muito aqui nesse nosso meio dissidente, só o empoderamento, que é do campo da macropolítica, só o empoderamento sem a potencialização da vida, potência de vida tem a ver com micropolítica, só o empoderamento, só nele a gente permanece no jogo hegemônico do opressor. Vejam bem, a Sueli não está rejeitando a ideia de empoderamento, ao contrário. Ela está jogando com ela na complementaridade com a ideia de potencialização da vida.
E aí tem um trecho aqui que a gente pode ler junto, separei pra gente, que ela mesma vai explicar isso que eu estou falando. Potencialização da vida, a explicação que ela dá sobre isso. A intenção de... Só a gente vai ler esse parágrafo aqui, tá? A intenção de insurgir-se micropoliticamente é a potencialização da vida. Reapropriar-se da força vital em sua potência criadora. Nos humanos, a reapropriação da pulsão depende de reapropriar-se igualmente da linguagem verbal, visual, gestual, existencial, etc., o que implica em habitar a linguagem nos dois planos que a compõem, a expressão do sujeito e a do fora do sujeito, que lhe dá o movimento e a transforma. Então, Sueli está falando então de relação com o mundo, né? Está falando de o sujeito e o fora do sujeito, ou seja, o mundo. E essa relação, está falando de relação, né? Isso depende de lançar-se num processo de experimentação movido pela tensão do paradoxo entre ambos, o sujeito e o fora do sujeito, o que é indispensável para que a pulsão possa guiar o desejo em direção a conexões que lhe permitam criar algo no qual ela encontre sua expressão. Nesse processo de experimentação em que se criam palavras, imagens, gestos, modos de existência, de sexualidade, os mundos ainda em estado larvar que se anunciam ao saber do vivo, tornam-se sensíveis, eles aparecem. E eu acrescento o que seria isso justamente, se não a arte dissidente. O que a Sueli está fazendo é, de alguma maneira, também uma radiografia do fascismo contemporâneo, né? Mas dentro de uma reflexão-ação que eu acho bastante otimista, assim, como um guia, né? Se vocês forem ler o que eu botei lá, ou depois eu posso até mandar o livro todo para vocês, é um guia que passa por muitos lugares que aterrorizam a gente, né? Mas a gente pode tirar ali um certo horizonte de vida coletiva que eu acho bem interessante. E eu queria convidar vocês a gente pensar juntas aqui em mais um elemento que a gente pode tirar desse ato, dessa ideia de conjuração, desse ato de jurar junto. Porque um outro texto que eu deixei lá também no Drive, tá? É muito texto para ler, gente, mas sei lá, estamos numa pandemia, né? Arruma um tempo. Outro texto que eu deixei na pasta foi o da J. Mombassa. Tem um texto dela chamado Pode um cu mestiço falar? A J vai trabalhar em cima da provocação de uma pensadora, uma autora indiana, chamada Spivak. Esqueci o primeiro nome da Spivak, se alguém lembrar, escreve aí. Que é uma autora indiana que vai refletir muito sobre diversas circunstâncias que geram essas teorias que hoje sobre o lugar de fala. Obrigado. Gayatri Spivak. Obrigado, Renatinha. A Spivak vai ser uma das pensadoras que vai gerar uma série de elementos para o que a gente hoje chama de lugar de fala, que é uma coisa tão discutida na atualidade, né? A Spivak vai se perguntar em um dos seus estudos, né, um dos seus livros dela pode o subalterno falar? E ela vai responder que não, né? Vai responder não pode falar. Lógico que Spivak não está falando, obviamente, da capacidade física da fala, né? Tampouco de uma capacidade intelectual de articular um discurso e promover uma fala, né? Não é sobre isso, né? A resposta, não dá para a gente tomar essa resposta da Spivak que o subalterno não pode falar, a gente não pode tomar no sentido literal, né? É uma alusão a essa impossibilidade de que sejam forjados, que aconteçam, que se construam espaços de enunciação, portanto, de escuta, né? Enunciação e escuta, em que os sujeitos e sujeitas subalternos se expressem e sejam ouvidos como sujeitos e sujeitas. Entendem? É sobre isso. Ela está dizendo que no mundo que a gente vive, e aí ela está falando de colonialidade, etc., etc., não há o espaço para que o subalterno promova uma fala que seja capaz de ser escutada. É um convite, eu acho que é uma convocação, né? E aí J reprojeta a pergunta da Spivak.
que é: pode um cu mestiço falar? Né? Pela boca se fala. Cu e boca são extremidades de um mesmo tubo. O cu e a boca são órgãos interditados para nós, corpos subalternos. E essa interdição revela essa dimensão corpopolítica da construção da nossa realidade. Na norma hetero-cis-sexista, o cu é interditado, portanto, e a boca também. Constantemente, a história, portanto, aí dos sujeitos, sujeitas negros e negras, LGBTQIA+, feministas, etc., é subalternizada. Se subalternizada, se subalternizada, dela também vai se negligenciar o passado e uma possibilidade de um futuro. E aí, eu fico aqui com uma provocação para a gente. Assim, como resgatar a ancestralidade desses sujeitos? Como essa ancestralidade se relaciona aos modos de existir, de pensar, de agir, de criar, concebidos, porque a gente tá aqui concebido sob essa perspectiva da modernidade colonial, né? Então, como é que essa ancestralidade se relaciona com isso? E eu acho que essa questão da ancestralidade é muito forte nesse momento, né? A Leda Maria Martins, pensadora, artista negra mineira, brasileira, ela se debruça muito sobre aquela noção de tempo espiralar, que eu não vou conseguir dar conta de falar mais dela agora, sim, mas eu acho que ela também tem me sentido muito convidado, convocado de pensar dessa maneira, um tempo como uma espiral que justamente rompe com essa imposição colonialista de linha do tempo. A gente abre a nossa rede social, a gente vê o quê? Linha do tempo, né? De tempo como linearidade que vai se impondo por essa modernidade colonial, né? E isso está muito ligado às noções de ancestralidade, porque ancestralidade é sobre presença, não é sobre passado exatamente só, né? É sobre presença. E eu acho que hoje a conexão com as ancestralidades, as muitas ancestralidades que nos atravessam aqui, que convivem com com o nosso tempo do presente, nesse sentido espiralar, é hoje um dos nossos caminhos mais potentes como artistas aqui, pessoas que estão pensando arte em dissidência, né? Eu tenho querido muito pensar nessas ancestralidades, na minha ancestralidade bicha gorda, por exemplo, com todos os privilégios que eu também carrego, que o meu corpo carrega, nos atravessamentos todos geracionais que me construíram como um sujeita. Não dá para pensar na bichice, não dá para a gente pensar na bichice hoje sem as vivências todas das gerações que vieram antes, que vão nos constituir como sujeitos e sujeitas. Estou falando nesse caso aqui, fazendo parênteses, falando de mim. E esse movimento, ele acontece à nossa revelia, né? Mas ele precisa cada vez mais deixar de ser espontâneo, e acho que a gente precisa pensar cada vez nisso como um movimento mesmo, né? A gente se conectar com a ancestralidade dos sujeitos marcados que somos, mas não catalogados, marcados pela indefinição, pela dissidência. Quanto mais a normatividade tiver que ficar se desdobrando para produzir leitura e vocabulário sobre os nossos corpos dissidentes, para criar vocabulários para categorizar a gente, mais a gente continua sendo a força contrária. Eu sinto isso. Eu não sei o quanto há de utópico nisso, talvez haja, mas eu estou a fim de continuar criando nessa potência de vida, como diz Sueli, né? Mais do que desse empoderamento, né? Eu estou querendo criar nessa potência de vida que eu acho que é a potência dissidente. É isto. É isso que eu tinha para hoje, gente.